Oi, pessoal, eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de funções orgânicas e vamos falar um pouco mais sobre a função éter e a função éster. Os éteres apresentam como característica um oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas. O oxigênio, nessa função orgânica, ele é classificado como um heteroátomo, porque ele está entre os carbonos da minha cadeia. Aqui eu tenho a estrutura geral do éter, esses R's são os meus radicais carbônicos, e logo aqui abaixo eu trouxe alguns exemplos de estruturas que possuem a função éter como função orgânica. A função éter, que é uma função oxigenada, confere aos compostos orgânicos que possuem essa função algumas propriedades. Nas condições ambientes, os éteres com até 3 carbonos são gasosos, os que possuem mais de 3 carbonos são líquidos e à medida que a minha massa molecular vai aumentando, esses éteres tendem a se tornar sólidos. Geralmente, a solubilidade dos éteres em água não é boa. Essa solubilidade, vai variar diretamente com a quantidade de átomos de oxigênio e carbono presentes na cadeia. No estado líquido, os éteres tendem a ser bastante voláteis, geralmente são incolores e de cheiro agradável, e eles tendem a apresentar baixa reatividade. Em relação às aplicações e obtenção, os éteres são muito utilizados como solventes e anestésicos, principalmente anestésicos por inalação. Como os éteres apresentam uma volatilidade elevada, muitas vezes eles são aplicados como anestésicos por inalação. E eles podem ser obtidos a partir da desidratação dos álcoois. Eu deixei um exemplo aqui em que está ocorrendo a desidratação dos álcoois e originando um éter e água. Existem outras sínteses orgânicas que também pode-se obter o éter a partir delas. Entretanto, essa desidratação dos álcoois é bastante comum. A nomenclatura do éter é um pouquinho diferente das nomenclaturas que nós estávamos acostumados a ver. Para isso, nós vamos seguir uma regra geral. Nós vamos nomear o menor grupo de carbonos, acrescido da palavra oxi. Em seguida, nós vamos dizer o nome do hidrocarboneto que possui a maior cadeia carbônica. E para fazer referência ao número de carbonos, nós devemos usar sempre aqueles prefixos met, et, prop, but, que variam de acordo com o número de carbonos que eu tenho presente no meu composto. Para exemplificar, eu trouxe aqui essa primeira estrutura. Repare que o menor grupo de carbonos possui somente um carbono. Então, ele é o met, menor grupo de carbonos, mais oxi, é o metóxi. Em seguida, o hidrocarboneto, que possui a maior cadeia carbônica, possui 2 carbonos. Ele é o etano. Então, eu tenho o metóxi etano. Na segunda estrutura, é possível perceber que tanto de um lado do oxigênio quanto do outro lado, eu tenho a mesma quantidade de carbonos. Então, basta eu seguir a regra sem me importar diretamente com a quantidade desses carbonos presentes, já que elas são iguais. Eu tenho 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, então eu tenho um etoxi-etano. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a função éster. Os ésteres possuem como característica o seguinte grupo funcional. O carbono da função está ligado fazendo uma dupla com o oxigênio, uma simples com outro oxigênio e uma simples com um radical carbônico qualquer. O outro oxigênio
que não está fazendo a dupla ligação, ele também vai estar ligado a um outro radical carbônico, que no caso dessa figura está representado pelo R'. Tem aqui alguns exemplos de estruturas que possuem a função éster como função orgânica. Os ésteres, eles são obtidos através de uma reação muito famosa e muito importante na química orgânica, que é a esterificação de Fischer. O que acontece nessa reação química? Sempre que eu tiver um ácido carboxílico reagindo com um álcool, eu vou ter a formação de éster e água. A reação de esterificação, ela tende a ser lenta e geralmente, para aumentar a velocidade dessa reação, elas ocorrem em temperaturas mais altas e na presença de um catalisador. Essa ilustração aqui mostra para a gente o mecanismo geral da esterificação de Fischer, e isso mostra para a gente também que o éster produzido vai depender diretamente do ácido e do álcool que foram colocados para reagir. Mas sempre que eu tiver um ácido carboxílico reagindo com álcool, eu vou ter a formação de éster mais água. Essa reação é muito importante na química orgânica para a obtenção do éster. O inverso da esterificação de Fischer nós chamamos de hidrólise do éster. O que acontece na reação de hidrólise do éster? Um éster vai reagir com a água e vai formar ácido carboxílico mais um álcool. Eu trouxe aqui nessa figura uma representação de como isso ocorre e a hidrólise do éster, como dito anteriormente, é o inverso da esterificação de Fischer, mostrando que a esterificação de Fischer é uma reação reversível. Em relação aos ésteres, existe ainda uma outra reação muito importante na química, que são as reações de transesterificação. O que acontece nesse caso? A reação de transesterificação acontece quando eu tenho um éster reagindo com um álcool, ou então quando eu tenho um éster reagindo com um ácido carboxílico, e o meu produto formado será sempre um novo éster, um éster diferente daquele que eu tinha colocado para reagir. A reação de transesterificação de óleos vegetais ou gordura animal, que são os triglicerídeos, com os álcoois, produz um éster com propriedades semelhantes às do diesel e do petróleo. Entretanto, nós chamamos esse éster, que possui tais propriedades semelhantes, ao biodiesel. Então, a reação de transesterificação, ela tem um grande interesse econômico, principalmente nos dias atuais, porque ela pode ser uma maneira de produzir o biodiesel. Está representado aqui nessa figura o que acontece, quando eu tenho um triglicerídeo reagindo com álcool, eu vou formar um poliálcool, que é a glicerina, e o éster derivado do ácido graxo, que é o meu biodiesel. Em relação às propriedades dos ésteres, nós podemos dizer que nas condições ambientes, eles são líquidos ou sólidos, vai depender da quantidade de carbonos que eu tenho presente lá na estrutura. Os ésteres líquidos tendem a apresentar baixa massa molecular, são incolores e de cheiro agradável. Muitas vezes, esses ésteres são utilizados na preparação de extratos artificiais que imitam o cheiro e o sabor de frutas, ou seja, são os flavorizantes, que a indústria alimentícia utiliza muito, para produzir refrigerante ou para produzir algum alimento com o cheiro e o sabor artificial, mas característico de alguma fruta específica. Já os ésteres que possuem maior massa molecular, eles vão se tornando cada vez mais viscosos e gordurosos e, por fim, eles se tornam sólidos, com um aspecto de cera. Esses ésteres, eles apresentam baixa solubilidade em água, mas apresentam uma solubilidade boa em outros solventes, como, por exemplo, álcool, éter, clorofórmio, enfim. Agora que nós já conhecemos, a estrutura e algumas propriedades, além das reações envolvendo os ésteres, nós vamos aprender a dar nome a essa função orgânica. As regras de nomenclatura dos ésteres também são um pouco diferentes da que estávamos acostumados a ver.
E para isso, nós vamos falar o prefixo, seguido da palavra oato, mais o di, mais o nome do radical carbônico terminado sempre em ila. Então, em resumo, será um oato de ila e o prefixo vai depender, né, da quantidade de carbonos que eu tenho. Então, ele pode ser met, et, prop, but, enfim. Acredito que a partir desses exemplos vai ficar um pouco mais fácil da gente entender como dar nome aos ésteres. Observe nessa primeira estrutura, o carbono que corresponde ao meu prefixo, né, identificado lá em cima, naquela regra geral, é somente um. Então, ele vai ser o metanoato de, e o nome do radical carbônico, que vai estar fazendo sempre a ligação simples com o oxigênio, também corresponde somente a um carbono. Então, vai ser o met terminado em ila. Então, eu tenho, nesse caso, o metanoato de metila. Na segunda estrutura, observe que os carbonos correspondentes aos prefixos, né, são 2. Então, eu tenho um etanoato, e o carbono que corresponde ao radical, somente um, então, metila, etanoato de metila. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os ácidos carboxílicos. Eu espero vocês e qualquer dúvida ou sugestão podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar um like aqui no vídeo caso tenham gostado.